Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o podcast Vem Acréscimo. Vamos começar aqui esse podcast diferente, um podcast de Páscoa. Então, a gente deseja aqui que vocês estão ouvindo uma feliz Páscoa para você, que tenha passado com sua família, amigos. Na verdade o ideal seria você passar de uma forma que não passe o Covid também, porque a situação no Brasil está bem crítica. Mas, a gente vai começar falando do São Paulo, e se o Paulistão foi benéfico, algumas coisas envolvendo a Federação Paulista, o Santos é Libertadores, o Corinthians está se reestruturando e o Palmeiras está em Recopa. Então, sem mais delongas, vou passar aqui a dupla dinâmica, os que fazem o programa comigo, os comentaristas, o Vinícius Souza e o Vitor Oliveira. Fala Vini, como é que você tá? Tudo bem? Salve artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Feliz Páscoa, bom chocolate pra todo mundo! Tem chocolate do Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e dos outros clubes. Mas hoje eu vou chamar aqui que tá dividindo cabine, outro coelhinho, meu puto que tá aqui falando, sei lá o quê, que fala do São Paulo, do Palmeiras, falar daquele ser humano que entrega chocolate. Fala aí, Vitão, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, Vinícius. Obrigado. Feliz Páscoa, todo mundo. Amém. É um prazer estar aqui com o Luiz, Vinícius, meu irmão querido. Vamos falar de Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo. Não tá tendo jogo, mas tem Libertadores. Tem Recopa. Viva! Contigo, Luiz. Para quem tá com saudade do futebol, é uma ótima pedida. Recopa e Libertadores não é pouca coisa. Mas antes de começar o programa, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, veja nossos vídeos, ouça nossos outros podcasts, compartilhe com seus amigos e familiares se gostar. Acesse o nosso Instagram, que vai estar na descrição, e também o nosso site. Agora o podcast Vem Acréscimo tem site também, e você pode nos escutar diretamente na nossa plataforma, no nosso site oficial. Então lá tem um pouquinho de tudo, e aí depois você curte, deixa o like, comenta, mas nos escuta e vê o que você acha também, e assim você vai ter sugestões para nós. Então vamos começar aqui falando do São Paulo, e aí eu vou chamar o Vitor, porque não tem futebol, mas tem bastante coisa para poder falar. Então o editor aqui colocou uma musiquinha especial, não tem jogo, não tem nada, então não tem entrevista para a gente começar. Mas Vitor, já falando de mercado da bola, assim, o São Paulo está de olho na venda do Tietê, né? Parece que o Cuca que indicou o jogador, ele vai para o Atlético Mineiro. Como é que está a situação da transferência do Tietê? E parece que tem até o São Paulo que está feliz também com a saída dele também. Pois é, Luiz. Então, em relação ao Tietê, na posição dele, em que o São Paulo tem nesse momento, ela está bem servida. Tem o Rodrigo Nestor, tem o Lisieiro, tem o William que acabou de chegar, tem o Daniel Alves, o Hernanes, Benítez, se for jogar também, como segundo volante. Então é uma posição que tem vários concorrentes. E também uma questão de reduzir a folha salarial do São Paulo, porque o Tietê ele ganha aproximadamente 350 mil, e o São Paulo quer reduzir essa folha salarial. Então a gente vê com um grande olhar esse empréstimo dele com compra fixada. Se ele atingir o número de meta de partida disputada, o São Paulo pode ganhar alguma grana. Enfim, o Tietê não tem sido muito, apesar que no temporada passada ele fez muitos gols que ajudaram o São Paulo de derrotas, tudo, mas não vem jogando muito bem. Apesar que com o Crespo também só tem ficado na reserva e tendo entrado em segundo tempo das partidas. Então, e o lado ruim, que a torcida fica meio assim, porque tá reforçando um rival do Atlético Mineiro. Mas tem que colocar na balança o custo-benefício. O custo do Tietê é muito alto, mas o que ele está fazendo para o São Paulo, não está dando aquela contribuição. Então o Tietê indo pegar novos ares, eu acho que vai melhorar o desempenho dele e pode até render dinheiro para o São Paulo. Então eu acho
eu, na minha opinião, creio que seja uma boa ida o Tietê no Atlético Mineiro. E a gente vai falar agora, já aproveitando que está falando Tietê, Hernan Crespo. Por enquanto, o único campeonato que ele disputou foi o Paulista. E o Paulista está paralisado por conta que a gente sabe por causa da pandemia do coronavírus. Para você, Vitor, já que teoricamente vai voltar na semana que vem, vamos colocar assim, 12, né? Daqui a 2 semanas, basicamente, você acha que a paralisação foi benéfica para o São Paulo? Pois é, Luiz, bastante. Porque o São Paulo, diferente de todos os outros, só tem o Campeonato Paulista para disputar. O Santos tem a Libertadores, o Palmeiras tem a Recopa e o Corinthians tem a Copa do Brasil, no meio desse Paulistão. O São Paulo é o único que não tem. E o São Paulo só espera a Libertadores no final do mês de abril, depois do sorteio da fase de grupos. E também calhou do São Paulo contratar os reforços e ter esse tempo para que os reforços se acostumem, né? Porque eles estão chegando em meio de temporada, né? Porque a nossa temporada emendou com a outra e não teve tempo para nem respirar direito. Então essa pausazinha ajudou o São Paulo a focar nas suas metas esse ano com a vinda de novos jogadores. E você gostaria, nessa parte de Páscoa, citar algum chocolate do São Paulo? Se se recorda de alguma, gostaria de citar, aproveitando esse momento tão especial que a gente está de Páscoa? Ah, Luiz, pô, fica até meio sem graça, mas assim, tem esse última partida do São Paulo e Santos, foi 4-0, né? Tem as partidas contra partidas, né? Foi uma partida que o São Paulo goleou o Flamengo, 4-1. A produção tá falando aqui. Ele tá puxando de 2001. Apitou no fone. 10 anos no Botafogo de Ribeirão Preto, né? Da Paraíba. Nossa. 2001, foi 10-1. Faz tempo, hein? Mas não deixa de ser um chocolate. Eu tô pegando. E teve uma de 2016, que foi o São Paulo 4-0 no Corinthians. Então, agora a gente vai chegar numa parte que é relativamente polêmica, que são os próximos jogos. Eu não imaginava, eu não estava sabendo até a hora na gravação desse programa. Aí foi alertado pela produção aqui, ó. André Hernan soltou um rumor, um possível calendário do Campeonato Paulista de jogos a cada 2 dias. 2 jogos a cada 2 dias. Então, Vitor, como é que fica o calendário e a escalação para o São Paulo, já que logo o próximo jogo, que provavelmente vai ser dia 12 ou 11, tem que ver muito quando acaba essa fase emergencial do governo de São Paulo, que é contra o Corinthians já. Então, como é que fica o São Paulo para essa sequência louca de jogos para poder dar um prazo para começar o Brasileiro? É uma coisa bem complicada, né, Luiz? Você tá parado, assim, entre aspas, porque você tá treinando, mas não tá jogando pra valer, assim. E a partida que volta é contra o Corinthians, tendo outras que não fez. Pra mim, vai ser a prova do treinamento do Crespo. Muito tempo sem jogar, tudo. Vai ter que ir com força máxima, pelo menos para esse jogo, e nos outros jogos vão dosar. Porque uma coisa que eu tô me lembrando, o Crespo tem feito o time titular e a cada semana ele vai colocando os times aspirantes, digamos assim. Vai. Sub-15, sub-17, 18, 20, entendeu? Cada um vai, em cada semana, enfrentar os titulares. Para ter aquela vivência, tudo, e para o Crespo observar quais jogadores ele pode contar para um eventual futuro, assim, de partidas. Então vai ser, se confirmado a partida de a cada 2 dias um jogo, vai ter que usar bastante o elenco, vai ter que rodar bastante o pessoal de titular, os meninos, tudo. E eu queria falar também, o meu time titular do São Paulo que eu estou vendo, assim, se formar tudo, na questão do 3-5-2. É o Volpe, o Miranda, Bruno Alves e o Arboleda. Aí tem o Reinaldo e o Orejuela nas alas. Os 2 volantes lá, o Daniel Alves e o William. Aí na ligação o Benítez, o Éder e o Luciano no ataque.
Eu acho que esse time será bem forte. Então a gente vai fechando aqui a parte do São Paulo. E aí a gente vai agora passar pro Corinthians também, que o Corinthians, a gente vai falar de chocolate. O Corinthians nessa década, olha, tem chocolate pra caramba, não só na década. Mas vamos lá, vamos passar que agora eu vou falar com o Vinícius e aí a gente trata tudo sobre o Corinthians, que é o nosso setorista. E agora, para falar do Corinthians, também não teve jogo essa semana também, foi paradinho, vamos colocar assim. Corinthians, o último jogo foi pela Copa do Brasil. E a gente vai colocar um áudiozinho especial. Vai colocar nada, já colocou mesmo, já passou. E, Vini, antes só de a gente começar falando do Corinthians, você colocou uma notícia super legal no nosso History, que foi em Santos, que é onde a gente também reside aqui, também onde a gente faz o podcast, sobre a torcida do Corinthians homenageando os profissionais de saúde, é isso? Muito legal, eu queria que a gente falasse um pouquinho, tratar um pouco de notícia boa, em momentos tão trágicos. Essa notícia da torcida organizada do Corinthians, a camisa 12, estendendo faixas em frente ao hospital chamado Guilherme Álvaro, aqui em Santos, também me surpreendeu, né? Porque os times da cidade, eles iam se mobilizar para fazer esse tipo de homenagem, né? Tipo, o Santos, a Portuguesa Santista, a gente também estaria falando também do Jabaquara, entre muitos outros. Mas foi a própria organizada do Corinthians que foi lá, estendeu as faixas e fez uma boa homenagem. E claro, uma homenagem muito bem justa até, porque são muitas pessoas que estão salvando vidas e que estão trazendo mais conforto para casa, entendeu? É uma homenagem muito bem justa. E agora a gente vai passar aqui, vamos voltar aqui a falar de bola, que é também o que a gente mais sabe melhor comentar aqui. E Vini, é um momento que todo torcedor gosta, que é a hora de você citar os chocolates do Corinthians. Pode ser nessa década, pode ser para outros aí também, pro século, você que sabe. Mas aproveitando que é momento de Páscoa, solte aí os chocolates corintianos. Luiz, se o Corinthians fosse uma pessoa, a pessoa seria muito gorda, porque de tanto chocolate que deu nessa década, poderia estar citando uma enciclopédia de goleadas que o Corinthians fez. É claro que a maior goleada do Corinthians foi 11-0 em cima do Santos na Vila Belmiro em 1920. Mas só nessa década o Corinthians aplicou muito uma goleada atrás de outra. A mais recente foi o 5-0 em cima do Fluminense no Brasileirão do ano passado, ou seja, o Brasileirão de 2020. Mas o que dizer de 5-0 em cima do Fluminense se eu poderia citar os 6-0 em cima do Cobressal, do 6-0 em cima do Deportivo Táchira, ambos na Libertadores, o 7-2 do Deportivo Lara lá na Venezuela, que foi aquele jogo emblemático onde o Corinthians goleou e teve aqueles rumores do Cari indo para a Arábia, que acabou acontecendo. E também eu tenho que falar também de clássico também. O Corinthians foi o clube que mais maltratou o Santos do que o São Paulo, só para vocês terem noção. Nos anos 2000 o Corinthians aplicou tanto 5-0 quanto 5-1. E em 2005 teve aquele emblemático 7-1 no Pacaembu com o jogo Tevez. E também o Corinthians havia feito 5-0 e 6-1 no São Paulo em ambos os brasileirões que saiu campeão, tanto em 2011 quanto em 2015. E olha, goleada atrás de goleada, teve 4-0 em cima do Flamengo, 4-0 em cima do Olinense, 4-0 pra cima de sei lá mais quem, até me perdi já. É tanta goleada que 4-0 até contra o Paraná, se vocês querem saber. Mas é isso, né? Tanto chocolate que me perdi aqui nos cálculos. E também sem contar os 5-2 em cima do Palmeiras em 97. Para ter uma ideia como teve chocolate, né? A década foi bem positiva pro Corinthians. Mas Vini, agora para derrubar o torcedor corintiano. O torcedor estava se lembrando, todo feliz, todo bonito nas goleadas, mas eu preciso derrubar porque a situação é grave, né? Como fazer para diminuir essa dívida? A gente falou na live, mas ainda correu nesse fim de semana de bastante notícia, muita gente comentando a respeito dessa dívida enorme que o Corinthians está para poder se quitar para os próximos anos. Então, você, Vini, se você fosse gestor do Corinthians, qual para você acha que seria um possível caminho para o Corinthians talvez não estancar, mas diminuir bem essa dívida? Bom, para poder quitar todas essas dívidas, você precisa receber dinheiro e ao mesmo tempo ter que vender jogador para ter mais lucro. Ultimamente o Corinthians vem com um excesso de gasto.
entendeu? E é isso que deixou os torcedores preocupados, né? Porque, pô, gasta com jogadores e eles não decolam, entendeu? Aí uma das notícias que eu tava vendo na fonte do Globoesporte.com tava falando que o Corinthians... Peraí, deixa eu pegar a notícia, porque essa notícia saiu agora há pouco. Eu nem tava nem sabendo da existência dessa notícia. Enquanto o meu celular, que é lerdo, tá carregando, tá parecendo aquele celular de tablete que Motorola que você compra na rua. Bom, tá aqui a notícia. Corinthians promete plano para viabilizar a vaquinha de torcida organizada. Bom, se vocês foram ver essa notícia, tá assim. Corinthians promete discutir as propostas e elaborar um plano, quer dizer, elaborar um plano para viabilizar a vaquinha virtual proposta pela torcida Gaviões da Fiel. E a Gaviões da Fiel, ultimamente, tem feito vaquinhas para salvar o clube. Porque depois de tanto excesso de gastos, depois de tantas loucuras que a gente está vendo, a Gaviões da Fiel tá fazendo assim. Mano, a gente não quer que o Corinthians passe com uma dívida de 1 bilhão, entendeu? Se já tem clubes que já estão chegando nessa marca, ou já ultrapassaram essa marca, o Corinthians não pode ser o próximo. E aí, assim como a torcida do Santos já havia feito isso no ano passado, a Gaviões da Fiel já tá fazendo isso já faz mais tempo ainda, entendeu? Deixa eu ver. E olha que esse projeto dessa vaquinha foi apresentado pelo presidente do Ilho na última quinta-feira. E agora, se eu tenho uma informação de qual é a meta, de qual é a vaquinha, qual é o valor estipulado, aí eu não sei. Não sei se é uma meta de 50 milhões para se arrecadar, alguma coisa assim, não tô sabendo. Mas, pelo que eu sei, que deixa eu ver quem, o diretor de marketing, ele tá impulsionando os torcedores a pelo menos depositar uma grana para quitar algumas dívidas. E é isso. Para poder diminuir as dívidas, gastar menos e lucrar mais. Também, eu acho que é a principal alternativa para hoje. Mas Vini, agora falando de campo, realmente campo, o Corinthians jogou pela Copa do Brasil algumas vezes, mas você acha que a paralisação, assim como eu comentei do São Paulo, você acha que a paralisação do Campeonato Paulista foi positiva? E se caso sim ou não, até explique o porquê você acha da sua resposta. É que essa paralisação do futebol teve que ser para esse momento por conta da fase que estamos vivendo. A gente está vivendo de fase emergencial, a gente está vivendo uma fase onde os leitos estão superlotados e não tem hospital de campanha. E por um lado foi até bom porque assim a gente recupera os jogadores que estão com Covid, alguns jogadores que estão machucados, e também já adianta para alguns a aprimorar os seus treinamentos, porque tem uns que estão fora há mais tempo, tem outros que não estão recebendo chances, tem gente que está, por exemplo, nem aproveitando as chances. Tanto é que o Mancini deu uma entrevista, eu acho que pro canal oficial do Corinthians, falando que assim, que o Jô tá com menos mobilidade, tá falando que o Casares está acima do peso. Ele deu uma entrevista analisando os atletas, entendeu? E mesmo assim, já houve alguns rumores que o Mancini estava pistola, mesmo o Corinthians estando em boa fase, nem tendo perdido nenhuma partida do Paulistão, e mesmo jogando mal ainda. E o engraçado é que assim, Mancini já atingiu os mesmos números do Tite e do Carille nos últimos anos. Rapaz. Mas por um lado, a paralisação foi ruim porque a gente está sem conteúdo, o Vem a Crespo está sem conteúdo, e a gente está sem assunto para falar aqui, e também do que a gente só fica falando é de transferência, de gastos e de diretoria. Assim fica uma coisa meio que tipo, mano, a gente vai virar de vem acréscimo para vem a grana, né? Não, vem a grana, eu não reclamaria se viesse grana pra gente mesmo, né? Mas, não só o nome do programa seria de vem acréscimo para vem a grana. Não, eu tinha entendido mesmo. E aí mas é que não só a gente também tá com pouco conteúdo, né? Qualquer canal esportivo que trata sobre futebol também tá um pouco sem conteúdo também, né? Mas, Vini, continuando aqui, como é que você acha que o Corinthians vai se preparar para os próximos jogos se aquele rumor do André não se confirmar? Que é 2 jogos a cada 2 dias, sendo que o próximo jogo já do Corinthians é contra o São Paulo. Então como é que vai ter que ser a preparação corintiana aí para os jogos?
Olha, Luiz, pra falar a verdade, os próximos jogos do Corinthians, se não me engano, pra falar a verdade, não é contra o São Paulo. Isso que eu tô dizendo. Eu acho que, na minha opinião, não é contra o São Paulo. A não ser que a tabela pode papar minha língua, entendeu? Se não me engano, eu acho que vou até pegar aqui a tabela, porque assim, a gente está na quinta rodada do Paulistão. O Corinthians pegou o Mirassol e ganhou. E era nessa rodada que ia ter Palmeiras e São Paulo, e ia ter o jogo do Santos contra a Ponte Preta, se não me engano. E se não me engano, a próxima rodada eu acho que do Corinthians, vou ver aqui, deixa eu ver. A próxima rodada, que é a sexta, o Corinthians pega o Ituano na Neoquímica Arena, que até agora pode ser em algum outro estádio ou não, o tempo dirá. Entendeu? Aí, o que aconteceria? Tipo, vai ter jogo a cada 2 dias. Cara, será um sofrimento que só. Se continuar esse negócio de mandar o Paulistão para outros estados, aí vai ficar cansativo. Porque, pô, vai ter restrição, entendeu? Vai pro estádio, daí os caras vão lá e vetam o jogo. Vai para outro estado, depois vetam. Vai em Cariacica, depois vetam. Se ficar, tipo, assim, aí não vai ter graça, entendeu? É mais fácil mandar tudo em São Paulo mesmo. E para finalizar, vai ficar muito desgastante e vai ter menos treino. Vai mandar tudo que tiver e vai ter que revezar o time no máximo que der. E passado o resumo todo do Corinthians, a gente vai agora passar para o Palmeiras e ver como o rival verde, vamos ver como é que ele vai se preparar para essa semana, já que também tem jogo importante. Começando aqui, falando sobre o Palmeiras. O Palmeiras também não teve jogo essa última semana, mas vai ter jogo nessa semana, depois a gente vai comentar. Antes, só falando de mercado da bola. Vitor, eu gostaria que você comentasse a contratação de não sobre o jogador, mas sobre essa nova política do Palmeiras que eu achei interessante. O Palmeiras contratou um zagueiro de 18 anos. Isso é legal, não é? Acho que está mudando um pouco aquela cabeça do Palmeiras que só tinha que pegar o jogador consagrado, jogador grande para incorporar o elenco, né? Acho que você trazer jogador jovem também é importante, né? De repente uma joia de um outro time, você vai e pega pro seu time também é legal, né? É positivo. Então, Luiz, eu tô fazendo meio que uma analogia com tudo que você falou sobre essa mudança de comportamento nas contratações. Vamos pegar desde o início. 2013 e 2014 pro Palmeiras foi anos desastrosos. 2013 ele caiu, 2014 ele quase caiu. Ou seja, tinha que mudar alguma coisa a partir daquele momento. E que o Palmeiras fez? Mudou a sua estratégia, teve a ajuda da Crefisa, contratou muitos jogadores bons em 2015 e a partir de 2015 começou a ganhar um monte de título. Copa do Brasil, Brasileiro, aí teve Copa do Brasil, Libertadores, né? Tudo, Paulistão, de 2015 pra cá. Ou seja, o Palmeiras deu uma resposta. Naqueles 2 anos, quase foi ladeira abaixo. Tinha que ter uma resposta, ganhou um monte de título, com um monte de jogadores contratados. E basicamente 1 ou 2 saíram da base, ou seja, davam mais prioridade para jogadores experientes contratados e bons jogadores. Agora, já que o Palmeiras fez isso, deu uma grande resposta para o seu torcedor, agora ele se viu no direito de revelar jogadores, entendeu? Parte do Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, começo de 2020. E olha só o que aconteceu. Então eu acho que essa é a nova filosofia do Palmeiras agora, que viu que deu muito certo em 2020, com esses 3 porquinhos. Então eu acho que esse daí vai ser mais um que, evoluindo, vai se também tornar um destaque do Palmeiras. E também não posso deixar de comentar também que você até mesmo comentou, como nosso setorista antenado, falou do Rony também, né? O Rony parece que está com desejo de clubes internacionais e pode deixar o Palmeiras. Pode ser um peso importante? Você acha que isso pode fazer falta no time de Abel Ferreira ou não? Ou de repente o Palmeiras tem peça para suprir sem problemas? Então, o Palmeiras até tem muitos jogadores que
sofrer a ausência dele, como o Wesley e o Gabriel Veron. Só que o Rony, ele é protagonista do Palmeiras. Na Copa do Brasil ele foi muito bem, na Libertadores nem se fala, no Brasileirão também ele teve alguns jogos muito bons. Então, e ele tem feito, quando o Luiz Adriano está ausente, ele tem feito muito a atuação de falso 9. Ele tem sido muito importante para o Palmeiras. É que também chegou aquela questão, pandemia, tudo, dívida, tem que ver, o Ajax da Holanda, tá de olho. Fez já 2 consultas sobre o Rony para ver como é o tempo de contrato, qual é as informações dele, como é que ele atua. E dependendo do valor, assim, vai ver se vale a pena para suprir esse dinheiro, né? Ou não, ou deixa quieto. Eu creio, na minha opinião, como setor do Palmeiras, ele ainda podia ficar mais um tempo para ser mais valorizado e assim, né? Porque já bateu o estoque dele. O Rony foi contratado, olha só, deu Copa do Brasil, Paulistão, Libertadores com a torcida. Já fez o papel dele. Mas então eu acho que seria uma perda muito grande pro Abel Ferreira. Então, agora, continuando um pouco no mercado de transferências também, quem pode sair também é o William Bigode, né? Ele também recebeu propostas de clubes, acho que a última foi do Fluminense, e pode deixar o Palmeiras também. Ele é outro mais ou menos a mesma posição do Rony, não é, Vitor? E pode de repente fazer uma falta grande, né? Porque uma coisa é você perder um, né? Outra coisa é você perder 2, né? 2 jogadores. Isso pesa para qualquer time. E o que você acha? Você acha que pode ser uma boa para o William sair para ter mais oportunidades? O Palmeiras vai sentir falta? Olha, eu sou um grande fã do William. Me lembro muito aqui nos podcasts, toda vez que eu falava do Palmeiras, a gente sempre falava que tinha gol do William. Seja entrando no segundo tempo ou entrando como titular. Eu sempre falava que o William fazia gol. O William é um cara excepcional. Todos os times que ele defendeu, ele sempre deixou os golzinhos dele. Sempre entrou, sempre jogou bem. Sempre correspondeu o William. Falando do Palmeiras, assim, é uma falta tremenda se concretizar o William indo pro Fluminense. Mas também vai ser um grande reforço pro Fluminense. E aí, imagina, Fred e o William no ataque do Fluminense, né? Vai ser muito bom, assim, o Fluminense. O Palmeiras vai ser muito ruim. Porque o William é um bom jogador. Além de compor o elenco, ele agrega bastante o Palmeiras. Então, agora a gente chega no tão sonhado jogo, talvez, um título que o pessoal não leva tão a sério, assim, entre aspas, mas que não deixa de ser um título relevante para a temporada, né? Que é a Recopa Sul-Americana. O Palmeiras vai jogar dia 6 contra o Defensa e Justiça, com o primeiro jogo na Argentina, se eu não me engano, depois vou até confirmar no calendário. E agora saiu. Vini, depois você corta essa parte. Só disparou o alarme aqui do lado. E vai jogar contra o Defensa e Justiça e pode ganhar o seu 4º título na temporada, Vitor. Eu acho que o favoritismo é todo do Palmeiras, né? Depois que o Defensa e Justiça saiu o seu treinador e não se reforçou por completo, eu acho que o Palmeiras é bem favorito, né, para esse jogo contra o Defensa e Justiça. Com certeza, Luiz. É aquilo, Palmeiras tá descansado, tudo, reforços, esses dois, tem esse menino que a gente falou, e o Danilo Barbosa, só que perdeu o Gabriel Menino, ele tá com lesão no tornozelo, tudo, e vai abrir espaço para esse Danilo que acabou de chegar. E vendo por elenco, assim, o Palmeiras é favorito para essa partida, do Defensa contra o Defensa e Justiça. Que é aquela questão, né? Quando o time é campeão, acontece aquele desmanche. O Crespo já saiu do Defensa e foi pro São Paulo, certos jogadores do Defensa devem ter saído, tudo. Então, e o primeiro jogo vai ser na Argentina. Isso, vai ser na Argentina. Eu tava esperando só o teu gancho para poder confirmar que é o primeiro jogo na Argentina. Exatamente. E
situação aqui no governo do estado de São Paulo, então eles marcaram o primeiro jogo já pra Argentina. Até o jogo de volta aqui, a situação já vai estar, né? Então é isso. O Palmeiras é muito favorito para essa partida. E agora, Vitor, eu queria que você comentasse sobre a situação do que o Palmeiras... primeiro os chocolates, né? Vamos falar dos próximos jogos. Cita aí os chocolates que o Palmeiras colocou aí nesse século aí na sua história, aproveitando um momento de alegria pro torcedor. E aí depois a gente fala dos próximos jogos, que aí a gente vai ter que falar bastante coisa. Então, desses chocolates, bate no peito, Palmeiras é grande. Tem o Palmeiras 6-2 no CSA 2019. Palmeiras 4-1 no São Paulo em 2008. Palmeiras 6-0 no Santos em 2000. E mais recente, eu posso dizer assim, Palmeiras 4, Corinthians 0 no Allianz Parque, Campeonato Brasileiro. E é mesmo. Boas lembranças, né? O torcedor palmeirense deve ficar bem feliz com esses momentos. E veja depois os melhores momentos desse jogo, porque aí a gente tá precisando esfriar a cabeça mesmo. Mas, Vitor, agora falando dos próximos jogos, se continuando talvez nesse cronograma de jogo a cada 2 jogos e amontoar o calendário, de novo quem vai sofrer mais vai ser o Palmeiras. Porque o Palmeiras tem a Recopa Sul-Americana, que vai ser o primeiro jogo essa semana, e depois vai remarcar o próximo jogo, no jogo de volta, na próxima semana. E também tem a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, que é um campeão do Brasileiro versus o campeão da Copa do Brasil. E o Palmeiras ainda vai ter esse amontoado de jogo do Campeonato Paulista. Como é que o Abel Ferreira e sua comissão vai ter que administrar esse momento tão pesado para o clube novamente? Questão de rodar o elenco e aproveitar que estão descansados, tudo, porque foi difícil. 78 partidas no ano passado não é para qualquer um. Então vai ter que rodar o elenco, vai ter que aproveitar, né? Aproveitar que eles estão treinados, tudo, o técnico está com vontade de trabalhar. Porque o Abel Ferreira chegou e não teve férias. Ele só teve férias agora, assim. Foi 4 meses alucinantes. E ganhando títulos, isso que é bom. Então, acho que para esses 2 títulos, vai querer conquistar o título. Rapidinho. Vini, depois você corta essa parte de novo. Abriu um parênteses. Repete um pouco depois que você falou dos títulos, porque cortou aqui pra mim e não entendi nada. Cortou pra mim, então não teve o seu momento. Você falou, vai ser um grande momento. Tipo, não teve nexo. Ah, tá. Foi mal. Não, de boa, só repete. Aí, começou agora. Então, vai ser um grande momento. Porque o Palmeiras ele não vai nem lembrar que ele tá cansado. Vai ver mais uma possibilidade de ganhar título. Então eu creio que o Palmeiras vai com tudo para esses jogos, mesmo tendo jogos em seguida, a questão do Paulista, tudo. A Libertadores é só o final do mês. Então vai ter que aproveitar o time titular, os meninos da base, tudo, para conseguir dar conta de tudo isso, porque vai ser uma maratona de jogos. Então, passado já sobre o Palmeiras, a gente fecha e vamos agora falar do último time, mas não menos importante, que é o Santos. Vamos ver como é que foi a Semana Santista. E agora, para fechar, o Santos também agora. Vamos falar agora aqui do Santos, time descer para a Baixada Santista. E, Vini, vamos começar aqui falando do mercado de transferências também, assim como a gente fez os outros clubes. O Santos recebeu uma proposta do Grêmio pelo Soteldo. Parece que a proposta gira em torno de 20 milhões de reais pelo baixinho, pelo grande jogador, pelo grande homem. E você acha que é uma venda positiva para o Santos? Você acha que o Santos tinha que vender? O que você acha? Você acha que os valores são altos? O que você acha dessa proposta do Grêmio pelo Santos? Luiz, de uma coisa é verdade. Se o Santos vender o Soteldo, dá para usar esse dinheiro da venda do Soteldo para pagar a dívida que tem com a Tipato, que tem a dívida com o Soteldo, entendeu? Se a dívida já tá com o Soteldo já tá se arrastando há tanto tempo, pelo menos já usa esse dinheiro para pelo menos quitar essa dívida do Soteldo com o antigo clube, entendeu?
É isso que eu penso sobre, assim, pelo lado da dívida do Santos. É, isso é mesmo. Mas, agora falando da Libertadores, o Santos vai jogar dia 7, um dia depois do jogo do Palmeiras, contra o San Lorenzo no primeiro jogo na Argentina, pela terceira fase da Libertadores da América. E aí, Vini, o que dá pra esperar do Santos assim? É contra o argentino, né? Contra o argentino é um jogo sempre duro. Mas o que dá pra esperar do Santos? É jogo difícil, vai rolar catimba com certeza. E esse time do jovem do Santos vai enfrentar logo o São Lourenço, que tem se destacado no campeonato argentino. São Lourenço, na equipe do São Lourenço tem alguns velhos conhecidos, como o Ángel Romero, que já jogou no Corinthians, no caso, mas ultimamente tem revezado entre o banco e o time titular. E também o Santos, que está vivendo agora de altos e baixos, né, por conta de dívidas atrás de dívida e também de casos com Covid, a parada será difícil. O que o Santos consegue fazer para de casa é pelo menos arrancar o empate para decidir tudo em Brasília e não mais na Vila Belmiro, né, já que a cidade de Santos está com restrição do lockdown ainda. Hoje tá com lockdown, vamos ver se até lá, até o jogo de volta, vamos ver se vai continuar. Mas é bem difícil de ser não só em Santos, mas no estado de São Paulo mesmo, na verdade. E aí o Santos vai pro Mané Garrincha, provavelmente fazer o jogo de volta. Mas, Vini, desculpa. Diferentemente do Hernan Crespo, que eu não acabei sendo no podcast, o Ariel Roland, ele também teve um compromisso a mais, que foi pela Libertadores América, além do Paulista. E também o Santos está metido no transfer ban e problema com o jogador, e essas coisas, nova administração. Dá para dizer que esse um mês de Ariel Roland tem sido positivo para o Santos até agora? Dá para dizer alguma coisa? Porque ele está com tanto problema no meio do caminho que eu quero até ver o que você acha, se é positivo ou não. Olha, do que pensa na frente de muitas pessoas é o seguinte, cara, sempre quando tem uma nova administração, cada um tem um pensamento diferente do outro. Saiu um presidente com uma certa mentalidade pro clube, daí entra um outro que prefere mais, prefere pelo menos lucrar com a venda do que com gastos, entendeu? Mas o Santos conseguiu se virar, e mesmo de todos esses problemas do ano passado, mesmo assim conseguiu arrancar uma boa grana, graças às campanhas da Libertadores, graças também à boa colocação no Campeonato Brasileiro. Pelo menos isso, o Santos já tem uma boa quantia, né, para quitar algumas dívidas. Sem contar, claro, que o José Carlos Pérez fez uma péssima administração, na minha opinião. Não, também, é justamente dele que eu queria falar agora. O novo presidente do Santos, o Andrés Rueda, ele conseguiu já um patrocínio Master, já conseguiu um patrocínio pro Shorts. Eu não vou falar o nome da marca, porque depois eu vou falar que ele paga nós, né? Mas ele já conseguiu 2 patrocínios, já tirou o Santos do transfer ban uma vez, está fazendo algumas vendas. Dá para dizer que a administração nova do Santos é bem positiva? Ou nem tanto, ou tá arrumando, ou de repente está boa porque a outra foi tão ruim que não dá nem para considerar? O Andrés Rueda começou bem, para falar a verdade. Já trouxe para patrocínio, já tá arrumando as dívidas e cuidando de algumas outras coisas. E ele tem tudo para ser um grande presidente. E agora, depois desse rapidinho do Santos, uma rapidinha assim do Santos, Vini, os próximos jogos agora, para fechar. O Santos, ele não tem um elenco muito longo. E ainda vai fazer talvez essa maratona de jogos misturada a Libertadores. E agora? Olha, de um jogo a cada 2 dias para o elenco do Santos será muito difícil, porque a molecada está começando agora a jogar, né? Alguns não estão suportando a jogar os 90 minutos por causa do fôlego, da pressão de jogar num campo profissional. E para esse elenco jovem do Santos, que tem uma média de idade de uns 23 anos ou 20 por aí, acaba pesando muito o lado físico, como é que falam no futebol, né? Porque fala assim,
assim, a molecada do Santos tá chegando agora, tem que ter precaução a respeito de alguns jogadores, tem que dar descanso e mentalização para esses atletas que estão começando agora, porque vai chegar uma hora ou outra que uns vão se queimar e daí vão falar que a culpa tá do treinador, não é nada disso. É porque é questão física mesmo, questão físico mesmo, é só isso. E agora, Vini, para fechar, deixar o torcedor do Santos feliz da vida, assim como a gente fez com os outros torcedores, cita os chocolates que o Santos fez para a gente fechar essa homenagem de Páscoa ao torcedor que está nos ouvindo. Olha, torcedor santista, eu na minha enciclopédia, às vezes eu procurei algumas goleadas do Santos, mas, é pouca goleada que o Santos fez fora da Vila Belmiro, mas eu peguei alguma das principais que com certeza vocês vão gostar, tá aqui. Das tantas vezes que o Santos jogou como mandante, o Santos goleou de 5-2 o Fluminense em 95. Todo mundo considera esse jogo como um dos maiores jogos do Santos, né? Que o Santos conseguiu atingir esse placar, né? E conseguir ir para a final do Brasileiro de 95. E também sem contar os humilhantes 10-0 para cima do Naviraense na Copa do Brasil. 8-1 para cima do Guarani de São Paulo em 2010. Santos 9-1 no Ituano no Paulistão. O Santos 8-0 no Bolívar em 2012. O 5-1 para cima do Corinthians em 2014. E para finalizar, o mais recente, Santos 6-1 no Goiás em 2019 com o São Paulo. Então a gente vai ficando por aqui. A gente fez um podcast mais ou menos especial em homenagem à Páscoa, citando chocolate. Eu desejo aqui para vocês, não só eu, depois vocês vão falar também, mas um feliz Páscoa, você que já teve, mais uma semana positiva, que essa Páscoa possa ajudar vocês a melhorar, a ter uma vida mais normal, vamos colocar assim, porque esses últimos tempos sempre serão difíceis. Então, antes só, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal. Se está nos ouvindo por agregadores de podcast, nos siga. Acesse o nosso Instagram que está na descrição. Acesse o nosso site, vai estar também na descrição. É bem fácil de achar. Compartilhe com seus amigos e familiares. Nos ouça e a partir daí dê sugestões, deixa o like e por aí vai. E vou passar aqui pro Vini que eu quero saber a frase que ele tem para hoje. A frase de Páscoa, meus amigos, é a seguinte: você tem uma letra legível? Você tem aí, Luiz? Você tem uma letra legível? Não, a minha não é legível, admito. Ah, é? Então eu vou perguntar pro outro aqui: você tem uma letra legível? Não? Então escreve Feliz Páscoa para os meus ovos. Agressivo, moleque, simples e direto, assim que a gente gosta. Não, mas legal, foi boa. Então, Vini, aproveitando já soltou a frase, já pode se despedir da galera aí e desejar uma feliz Páscoa, porque o momento é seu, o espaço é seu. Boa vista, então ficamos por aqui. Desejamos uma feliz Páscoa, uma boa semana e também se contar aqui nesse final, a gente também está torcendo pela recuperação de saúde do nosso compatriota do entretenimento, do ator e diretor Paulo Gustavo, que se encontra nesse momento entubado. Nós do BNDES deseja força, toda energia positiva a esse grande comediante de 42 anos que está em estado grave. E boas energias, fé, saúde sempre, e que ele continue nos dando alegria nos próximos anos. E também se contar claro que a gente também lamenta a morte do cantor Aguinaldo Timóteo, que morreu na semana passada, um grande ícone da música brasileira. E apesar das notícias tristes sobre a Covid, não percamos a fé. Tudo vai passar, as vacinas já estão correndo e vamos com tudo para que 2021 seja melhor do que o ano passado. Valeu, galera, boa semana e vem acréscimo! Então, Vitor, o espaço é seu, o momento é seu, pode trazer frase, mandar agradecimento, porque aproveitando que é Páscoa, você tem o direito de falar o que quiser, quase tudo. Não tenho muita frase não, esse departamento de Vinícius. Só queria agradecer pela desejar uma feliz Páscoa para todos vocês. Uma boa semana para todo mundo. E valeu, um abraço.
gente vai ficando por aqui. Voltamos sexta-feira para o nosso canal, nossa live tradicional sexta-feira. E voltamos terça-feira que vem para mais um podcast. Então fique de olho aqui. Sempre tem podcast sempre toda terça-feira. Mas eu sei que você já está acostumado com a nossa vozinha aqui maravilhosa. E voltamos sexta para a live e terça para o podcast. Então valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fui. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil! Crescimento.